Olá pessoal, Diário de uma Guerreira hoje. Saí para minha caminhada e como não tem treino, e eu não fui pro treino, mas eu tô andando um pouco, né, para movimentar o corpo. Eu quero falar para vocês de um livro bacana que eu estou lendo, que eu quero indicar para vocês, que se chama A Iluminação através do Aikido. Quem escreveu esse livro foi um japonês, eu não me esqueci o nome dele. E ele foi aluno direto do Sensei durante muito tempo, muitos anos. Ele foi inclusive aquele aluno, aquele aluno que fica junto, mora no dojo, ajuda o dojo e fica interno, né? Então ele teve um convívio muito intenso com o Sensei. É um livro muito legal, gente, muito legal, muito legal. Eu li em um dia esse livro. Não é um livro complicado, complexo, é um livro fácil de ler. Tem umas mensagens super legais no livro. E assim, é interessante que o autor ele vai contando um pouquinho da vida dele no Japão. E ele vai fazendo um link, né, da situação política, histórica do Japão no momento, né, que ele escreveu o livro. Ele vai fazendo um link com o Aikido. É muito legal. E ele vai falando, ele fala da questão, eu acho que um dos capítulos mais interessantes que eu achei é o capítulo que ele fala sobre força. Ele escreveu 2 capítulos sobre isso, né? Para vocês verem que é um assunto importante, né, no Aikido, a questão da força. Porque a gente liga a força, quando a gente fala de força, a gente pensa logo na força muscular, né? Mas no Aikido não se usa força, não se usa força. E esse livro fala claramente isso. Tanto é que tem uma parte no livro que eu achei fabulosa, fabulosa, que ele diz o seguinte, que o Sensei disse para ele que começou a descobrir o Aikido e a praticar o Aikido quando ele ficou idoso, quando ele ficou da terceira idade. Porque ele não tinha mais tanta força, né? Força muscular. Então, foi naquele momento que ele teve que usar outras maneiras de aplicar a técnica e funcionou, e funcionava, né? Porque não se usa força em Aikido. Quando você usa força, não é Aikido, né? Não é, deixa de ser o Aikido, né? E aí... Que horror. Bom, e aí ele vai falando de vários pontos do Aikido. Ele fala muito claramente que o Aikido, que a parte física é importante, mas não é importante, totalmente importante. A parte espiritual é mais importante que o físico. Se você não desenvolver o seu lado espiritual, o Aikido não é Aikido, não funciona, né? Você tem que estar conectado espiritualmente com o Aikido, né? Então, é um livro super interessante, é um livro pequeno, ele vai dividindo por partes, é muito legal. Ele faz críticas, né, do Aikido no Ocidente, ele fala aquilo que a gente às vezes vê, né, que os praticantes levam para o lado físico. Ele fala o seguinte, que o praticante quando ele é jovem, ele usa a força, né, a força muscular, força corporal. E ele fala o seguinte, que a gente só vai descobrir o Aikido mesmo quando a gente tiver com mais idade, né? Porque a gente não vai ter mais essa força, e aí sim a gente vai perceber que a força não é necessária no Aikido. Não se usa força no Aikido. Ele fala claramente, né? Que quando você está usando fisicamente força, não é Aikido. É o que eu já falei aqui, né? Ele fala também o seguinte, que para você entender o Aikido e praticar o Aikido, você tem que estudar, ler, refletir. É o que eu tenho falado sempre. É impossível você entender o Aikido só com a parte física, com o treino físico. É impossível, né? Você tem que mergulhar na cultura japonesa para entender. Você tem que mergulhar. Não é só ler, é refletir. É mergulhar mesmo, né? O que é muito difícil, né, a gente fazer. A gente tem um certo receio de se entregar para as coisas, né? Então, é um livro maravilhoso. E tem várias partes que ele coloca os poemas que o Sensei escrevia, em que ele falava do Aiki. O Aiki é amor, é harmonia, né?
nunca é conflito. O Aikido não é conflito, né? O Aikido é a harmonia. Ele fala uma coisa super interessante que eu gravei, super interessante. Ele fala da questão do forte, né? Do forte, do menos forte. E ele fala que o menos forte muitas vezes é mais forte, né? Porque é aquela questão da força, né? Quando você não tem essa força muscular, você não tem como usar. Então você vai praticar o Aikido, né? Automaticamente. Então, gente, é isso. O livro é muito bom, eu indico. Eu vou ler várias vezes. O que eu falei é muito breve, porque os capítulos são curtos, são pequenos, de uma página só. E em cada capítulo ele coloca uma mensagem, né? Uma mensagenzinha muito legal, sabe? Umas mensagens bem legais e frases de O Sensei, né? Então é muito legal o livro. Então é isso.